Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, e porque eu achei a primeira temporada de Scrublands bem legal, assisti imediatamente após a segunda temporada. Essa série australiana, na verdade, é baseada em uma série de livros de detetives. Tanto é que esta segunda temporada tem um subtítulo, Scrublands Silver. Por quê? Porque se passa em uma cidade litorânea. A primeira se passava lá no Outback, no sertão australiano. Esta se passa em Port Silver, algo como Porto Prata. Então, em termos de paisagem, é totalmente diferente da primeira temporada. E esta segunda também é uma coisa mais pessoal, porque a gente vai conhecer um pouco do passado do nosso jornalista investigativo. Tirando isso, a estrutura é algo semelhante à da primeira temporada. Só que antes de falar sobre esta segunda, sem spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Meses após os fatos da primeira temporada, o nosso jornalista está em uma excursão, pela Austrália, promovendo o seu livro. E ele está a caminho da sua cidade natal. Claro que ele tem uma relação muito complicada com esta cidade natal, né, gente? E a namorada dele, lembra que a gente conhecera na primeira temporada? Ele arranjou essa namorada, inclusive, lá na cidade, lá no Outback. Bom, ela já está esperando ele lá numa clínica de yoga, uma coisa assim. No caminho, o jornalista recebe uma ligação de um amigo de infância que ele não via há 25 anos, porque ele jornalista, uma relação muito fraturada, muito de ódio mesmo com a cidadezinha, com Port Silver. Ok, quando ele chega a Port Silver, o que ele descobre? Ele descobre que esse amigo que ligara para ele no caminho estava morto. E adivinha quem estava na cena do crime, segurando uma faca, meio perdida, sem saber o que fazer e sem saber o que tinha feito? A namorada dele. E aí então a gente vai ter 4 episódios, felizmente é curta como a primeira temporada, no qual você vai ter elementos de flashback para a gente descobrir por que a relação do jornalista com a cidadezinha dele é tão fraturada, e o presente, onde a gente então vai descobrir quem matou Jasper, que é o amigo dele morto. Vai haver uma grande reviravolta, blá, 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 blá. Como, segredos vão emergir, aquela coisa de cidade pequena. É assim, gente, eu achei essa primeira temporada menos legal, essa segunda temporada, menos legal do que a primeira. Por quê? Porque os 2 primeiros episódios eu acho que demoram um pouco para engatar. Eu acho que os 2 primeiros episódios davam para ser condensados em um. Ao contrário da primeira temporada, que eu achei 4 legais, essa aqui dá para fazer em 3. Porém, depois que o negócio engrena, o terceiro e especialmente o quarto episódio são bem legais, tá? Você vai ter que talvez suspender a sua descrença mais do que você fez com a primeira temporada. A gente pode, sei lá, entre aspas, acusar esta revelação de querer ser uma coisa bem de choque, tratamento de choque, mas tudo bem, como série policial, beleza. Eu acho que continua sendo funcional se houver terceira temporada, porque esta segunda foi ao ar em 2025 na TV australiana. Se houver terceira temporada, eu assistirei. A julgar pelo que eu soube dos livros, a terceira temporada se passaria, porque eu falo, não sei se eles vão fazer igual, teria que se passar em Sydney, então, portanto, um outro ambiente ainda, e a gente descobriria mais segredos dessa namorada aí. Mas veremos se este livro será adaptado para uma terceira temporada. Em havendo adaptação, assistirei sim. Porque essa segunda temporada não significa que eu desgostei. Eu só achei que é um pouco mais do mesmo,
Mas a primeira temporada também era. Essa aí é mais do mesmo em forma geral e mais do mesmo em relação à primeira temporada. E um pouco mais problemática em termos de ritmo nos 2 primeiros episódios. Nada que tenha feito com que eu quisesse parar de ver, mas se eu passasse roupa, os 2 primeiros episódios dariam para passar umas boas tabuadas de roupa, né? Depois fica legal. E eu gostei bastante da maluquice que é a virada, tá? Então Scrublands para mim continua sendo uma boa produção da TV australiana. De forma alguma eu colocaria entre as melhores séries policiais que eu vi em 2025, mas isso não significa nada, né? Nem tudo pode ser uma das melhores coisas que a gente viu, leu, ouviu em determinado ano, né? Tchau.